Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos ao plano de leitura bíblica 6 meses, iniciando com o Evangelho de Mateus, caminhando com Jesus. O tema de hoje é os ministérios do reino e o coração do homem. Estamos no dia 8 da nossa leitura e vamos ler hoje o capítulo 13. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mateus 13, 11. Pessoal, antes de Jesus falar de milagres novamente, ele para ensinar como o reino funciona por dentro. Amém? Mateus 13 é um divisor de águas, pessoal. Jesus deixa claro que nem todos entendem o reino. Não porque Deus exclui, mas porque nem todos têm um coração disposto a ouvir e a obedecer. Pessoal, neste capítulo, o foco não é o poder de Jesus, mas a condição de coração humano diante da palavra de Deus. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nos colocamos agora diante da Tua palavra, diante da Tua presença, com reverência, com temor a Ti, Senhor. Reconhecemos que sem o Teu Espírito Santo não conseguimos compreender os mistérios do reino. Pai, silencia toda distração, toda dureza e toda pressa. Remove de nós um coração superficial, endurecido ou dividido e dá-nos um coração sensível e ensinável e obediente. Pai, em nome de Jesus, consagramos este momento coberto com teu sangue, revestido com as armaduras de Efésios 6, cobrimos nossa família, nossa casa, nossos pertences com o sangue de Cordeiro, que lava, que purifica, que limpa, que cura. Nós consagramos esse tempo, esta leitura e nossas vidas a Ti, Senhor. Que a Tua palavra produza frutos profundos e permanentes. Nós oramos em nome de Jesus. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol e a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? A explicação da parábola. Então, se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: Por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará,
e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei-vos, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? A parábola do joio, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda,
que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu veem aninhar-se nos seus ramos. A parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficando tudo levedado. Porque Jesus falou por parábolas. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Amém? A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E, quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e velhas. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba
versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém, pessoal? Aleluia. Pessoal, esse capítulo, ele é longo. Eu fiz ele em uma só parte, não fiz 2 capítulos, mas eu gostaria de deixar algumas explicações aqui para você hoje, embora no final de semana eu vou fazer um resumo completo. Mateus 13 reúne várias parábolas e todas apontam por uma verdade central. Ouça bem, o reino cresce de acordo com o coração que recebe a palavra. Pegou? Primeiro ponto que você pode aprender aqui é a parábola do semeador. A semente é a mesma, a palavra. O problema nunca é a palavra, o problema é o solo, gente, entendeu? Beira do caminho igual a coração endurecido. Pedregoso igual a emoção sem raiz. Espinhosos igual a coração dividido. E boa terra é obediência e perseverança. Pegou a chave? Mateus 3:23 falou: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Amém? Ouvir não é suficiente, pessoal. É preciso compreender e praticar. O joio e o trigo em Mateus 13:24, 30 e 36-43, Jesus ensina que o bem e o mal crescem junto por um tempo. Pessoal, Deus é justo e paciente. Deus é justo e paciente. A separação final pertence ao nosso Deus e não aos homens. O versículo-chave desse capítulo eu deixo você hoje, mas eu vou falar disso no final de semana, no resumo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Mateus 13:30. Não cabe a nós julgar, mas permanecer fiéis. Pegou a chave, pessoal. O reino não começa grande aos olhos humanos, mas cresce com poder e constância. E assim também nós vamos crescer nessa leitura bíblica com poder e constância. O grão de mostarda é pequeno, mas ele cresce. O fermento é invisível, mas transforma tudo. Pegou a chave? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, por esse momento. Colocamos nosso coração diante de Ti como terra aberta, Pai. Sonda-nos profundamente e revela tudo aquilo que impede a Tua palavra de criar raízes em nós. Arranca toda a dureza, remove toda a superficialidade, Pai, e queima todo o espinho que sufoca a fé e destrói toda a divisão interior, Pai. Nós queremos ser terra boa, onde a Tua palavra cresce, amadurece, frutifica. Ensina-nos, Senhor, a obedecer mesmo quando dói, a perseverar mesmo quando vemos resultados que não convêm com aquilo que esperávamos.
E mesmo também quando não vemos resultados imediatos, ensina-nos a valorizar o teu reino acima de qualquer coisa, Pai. Declaramos que escolhemos o reino, escolhemos a verdade, escolhemos viver segundo a tua vontade. Cobre nossa casa, cobre nossa família, cobre nosso caminhar. Que este capítulo produza frutos eternos em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Quero deixar a gólida celeste para hoje. O reino cresce em quem escolhe obedecer, não apenas em quem gosta de ouvir. Não seja somente ouvinte, mas obedece e pratica a palavra. Essa é a gólida celeste. Reflita com sinceridade nesse capítulo hoje, nessas parábolas que você ouviu. Que tipo de solo é o teu coração? Se pergunta, que tipo de solo é o meu coração? Tenho ouvido a palavra, mas sem obedecer? O reino é prioridade ou apenas parte da minha vida? Reflita, medita. Mateus 13:44 fala, achando-o, esconde-o e pelo gozo dele vende tudo o que tem. Quem entende o reino, entrega tudo sem pesar. Jesus revela o valor supremo do reino de Deus. O reino não começa grande aos olhos humanos, mas cresce com poder e constância. E a sua leitura bíblica também vai crescer com constância. Haja constância todos os dias. Vai no seu ritmo. Leia a Bíblia física junto comigo. Não fica só ouvir. Leia, medita, coloque em prática, obedece. Amém? Pegou a chave? Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que essa palavra pode atingir mais vida. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar sua curtida e seu comentário. Nos encontramos amanhã para um novo dia de leitura bíblica, a Bíblia Viva, o dia 9, e vamos ler o capítulo seguinte desse Evangelho de Mateus. Amém? Deus te abençoe poderosamente.